No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Onda Talks. Estamos começando mais um programa onde a gente vai falar de saúde da mulher. Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu, claro, quero te fazer os convites que eu sempre faço todas as semanas. Então, olha, se você está no Bom e Velho Rádio, lá no 106,3, você tem ainda outras plataformas para estar conectado aqui na Nova Onda News, 24 horas. Então, vamos começar. Olha, além do rádio, você pode baixar no seu celular o aplicativo Radiosnet. Seja ele Android ou iPhone, é só você ir na lojinha do seu celular, baixar o aplicativo Radiosnet e dentro do Radiosnet você procura por Nova Onda Limeira. E lá você vai ter todo o nosso conteúdo à sua disposição 24 horas. Se você tiver uma Alexa em casa, é só você falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira. E ela também já vai colocar a gente para falar muita música boa e muita informação. Estamos também no YouTube. Lá você pode ver, rever, compartilhar com os amigos todos os nossos podcasts, os nossos conteúdos. Tem muita coisa bacana lá para você enviar para todo mundo que você gosta. Então é só você entrar no YouTube e lá você procura por @NovaOndaNews. O @NovaOndaNews também é a nossa conta no Instagram. No Instagram é só você colocar @NovaOndaNews e seguir a gente para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Nova Onda News. E também tem o nosso site, novaondanews.com.br, para você ficar por dentro de todas as notícias, de todas as novidades. Eu aproveito para te convidar mais uma vez para acompanhar o programa de José Luiz da Atena, Alô Brasil, todo dia das 8 às 10 da manhã, aqui na Nova Onda News. José Luiz da Atena sempre muito polêmico e com muitas informações, com muita credibilidade, trazendo grandes assuntos do Brasil e do mundo para você. Todos os convites, também vamos agradecer a Multi Entretenimentos, que está sempre presente aqui com a gente. E agora sim, né? Vamos ao nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a endometriose. Março é um mês dedicado à conscientização sobre a endometriose. Estamos no Março Amarelo. E olha só, para se ter uma ideia, 1 em cada 10 mulheres sofrem com os sintomas e podem desconhecer a existência da doença. Aqui no Brasil, de acordo com o último censo, cerca de 7 milhões de mulheres têm endometriose. Isso é importante a gente conhecer para a gente se conscientizar a respeito dessa doença e também do diagnóstico precoce dela. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a doutora Monique Mionberger, ginecologista. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao Onda Talks. E a gente já vai começar bem lá no iniciozinho, assim. Então, vamos lá. O que é endometriose, doutora? Bom, Grazi, endometriose é uma doença benigna, onde nós temos o tecido que deveria estar dentro do útero, ele acaba habitando em outros locais. Quais são os órgãos mais comuns? Ovários, bexiga, intestino, no fundo de saco, que a gente chama da vagina. Então, são locais que geram um quadro de muita dor e de muita inflamação para essa mulher. Ou seja, a endometriose não fica apenas no útero, né? A gente, quando olha assim, fala assim, é um problema só no útero. Não, atinge outros órgãos, né, doutora? Na verdade, é uma doença fora do útero. E comumente, ela ocorre em mulheres que são submetidas normalmente a cirurgias pélvicas, como uma cesariana, ou uma cirurgia para mioma, retirada de ovários. Por quê? Porque no momento do ato cirúrgico, nós temos ali a exposição desse tecido que está ali dentro, né, do útero, que é o endométrio, que ele pode sair e acabar habitando, então, essas regiões. Então, isso é muito comum e muito frequente. Mas, além da cirurgia, a endometriose, ela aparece em outras fases da vida, doutora?
Sim, a fase reprodutiva é a fase mais comum, né? A fase óbvia que a mulher tem a exposição hormonal. E muitas pessoas vão me perguntar, tá, amor, mas todas as mulheres menstruam, então por que todas não têm a endometriose? O que é que faz com que essa mulher tenha uma predisposição? Primeiro a gente vai falar que é uma genética. Eu tenho que concordar. Porque se os nossos pais, nossos avós também não tiveram bons hábitos, não tem como nossa genética, né, ser favorecida de forma contrária. Então, sim, geneticamente isso pode aumentar a incidência. Segundo ponto importantíssimo a gente trazer é o meio e como nós levamos a nossa vida. Será que é de forma saudável? Será que a gente acaba expondo o corpo a um estresse crônico? Há situações que possam piorar esse quadro. Então, é extremamente importante que nós, médicos, avaliamos essa paciente em que ecossistema ela está. Né? Será que fuma, faz uso de bebida alcoólica, faz ingesta excessiva de alimentos que têm aí carboidratos, glúten, açúcares, né? Será que é uma paciente que tem o hábito de ter uma boa suplementação, usar de fato as vitaminas que são necessárias, fazendo os exames, né, anuais? Então, isso é fundamental também para a gente fazer aí um diagnóstico de uma endometriose. E, doutora, ela costuma aparecer quando a pessoa está no período reprodutivo. Mas a gente percebe que as meninas, elas menstruam lá para os 10, 12 anos. E muitas vezes, logo que elas menstruam, já vem com uma cólica. Sim. Essa cólica é um sinal? Ou cólica é cólica, endometriose é endometriose, doutora? Então, vamos lá. É claro que cada paciente tem um limiar, uma percepção da dor. É natural de nós sentirmos um desconforto na região. A gente fala do pé da barriga, que é a região mais embaixo, que é a localização do nosso útero, do nosso ovário. Natural termos uma dor na costa, dores nas pernas, né? A gente ficar mais prostradinha. Mas é importante trazer aqui que a dor da endometriose é aquela dor limitante, que a pessoa ela acaba não fazendo ou se retirando das suas funções habituais. Então, deixa de trabalhar, deixa de ir à escola, acaba muitas vezes tendo que ir ao hospital para fazer uso de uma medicação, de tão intensa que essa dor, que às vezes a medicação via oral não é o suficiente, e acaba sendo isso algo gradativo. O limiar da dor, ele tende a ir só aumentando, né? Então, isso é um dos sinais. A gente até, estudando na medicina, a gente fala que o diagnóstico da endometriose é pelos 4 Ds, né? D de dor abdominal intensa, dor durante o ato sexual daquela paciente, né, que já veio a iniciar a vida, então, sexual ativa. Lembrando que é uma dor a todo momento, não é uma dor a depender da posição, tá? Então, realmente é um desconforto a ponto dela ter que suspender o ato sexual por conta disso. Dor para poder fazer o xixi, ao urinar. Muitas vezes ela pode apresentar uma hematúria, que é a presença do sangue na urina. E dor ao evacuar também com a presença de sangue nas fezes. Por quê? Porque essa doença ela pode atingir a mucosa da bexiga e a mucosa intestinal. Então, isso são, eu falo, os quadros que mais chamam a nossa atenção. E uma coisa que é extremamente importante é que nem todo mundo precisa ter essas 4 dores, esses 4 sintomas, né? Então, por isso que é muito individual o diagnóstico. Mas eu tenho pacientes que hoje menstruam e menstruam pelo umbigo. Então, quando a gente tem a saída, né, ali de menstruação pela vagina, a gente acaba tendo, às vezes, pelo umbigo. Ou pela cicatriz de uma cesárea. E aí, a gente imagina que essa paciente tem um foco de endometriose naquele local. E por que é tão difícil, doutora, fazer o diagnóstico, né? Que a gente percebe aqui uma quantidade muito grande de mulheres com a doença, mas muitas delas desconhecem que têm endometriose. Por que é tão difícil fazer esse diagnóstico? Eu acredito muito que as pessoas subestimam a dor, julgam a dor como algo normal e que você tem que acostumar. E eu acredito na falta da escuta, né? De você investigar melhor a dor.
e abordar outros sintomas. Cada vez mais as pacientes querem medicamento para o seu sintoma e poucos investigam realmente a causa deste problema. Então, parte da culpa é nossa médica, que às vezes deixa de fazer esse diagnóstico, de explorar esse quadro aí com a paciente. E parte dela, às vezes, da paciente entender que essa dor é normal mesmo, né? Então, eu acho que esse diagnóstico, ele fica muito mais distante quando não se tem esse momento realmente de escuta e de interpretação de ambas as partes. E aí eu vou bater de novo nessa tecla, doutora. Muito se fala da cólica. Como que a gente diferencia a cólica de um possível sintoma de endometriose? Eu falo que a cólica ela tem um limiar, né? É um limiar médio, pequeno, médio e grande. Se é uma cólica que você tem, toma uma medicação e passa, tranquilo. Se é uma cólica que você faz uso da medicação, ainda assim te limita de executar suas funções e às vezes ainda assim você precisa procurar uma medicação ou até ir ao hospital, opa, sinal de alerta, né? Então, é algo que eu falo para você gradativo. Então, ok, tem ciclos menstruais que nós vamos ter talvez um pouco mais de cólica, mas isso não pode ser algo crônico e que só piore. Tá? Então, é observar essa dor, se ela é gradativa, se ela tem piorado, se ela tem te limitado. E pelos relatos, a endometriose ela afeta muito a qualidade de vida. E além dessa qualidade de vida, ela traz outros problemas também, né, doutora? Sociais. Eu falo que a paciente, ao faltar o trabalho, aumenta teu risco de ser demitida. Né? É vista pelos outros como, ela é fraca demais, olha, um dia de menstruação, não aguenta uma dor. Deixa de ter vida social. Se ela tem dor no momento do ato sexual, afeta o relacionamento, né? E todos ao redor dela adoecem, porque é um momento onde a paciente precisa de mais atenção, de mais cuidado. E dependendo da pessoa que está ao seu lado, ou ela vai ter muita paciência, compreender, ou realmente a pessoa vai falar, nossa, olha isso, que frescura, né? Então, mexe muito com a parte psicológica, não só física, mas com a parte psicológica, com certeza. E aí a gente também para e pensa, né? A gente está no mês de Dia Internacional das Mulheres, que é o mês de março. E aí a gente olha para tudo isso que a endometriose causa e não tem como não comparar, né, doutora? É uma falta de dar espaço para a mulher, inclusive, para ela se conhecer, né, doutora? Com certeza. Quando eu trago isso na consulta, a gente trabalha muito essa visão nossa, né, do sagrado feminino. É o entendimento em que fases da vida nós estamos, o porquê nós chegamos a esse ponto, o que nós podemos recalcular daqui para frente. Eu sempre faço a pergunta à paciente, se realmente está disposta a mudar, qual é o próximo passo que nós podemos, o que você acredita que fazendo vai se tornar melhor, né? Então, felizmente, está existindo esse movimento e podcasts, redes sociais. A gente fala muito hoje do lado negativo, mas se a gente souber, né, as fontes certas, os canais certos, sim, gente, a esse momento de conscientização, e eu acho que até os meses que se colocam, né, para lembrar em relação às doenças que existem, é isso, é vocês terem informações de qualidade e falar, poxa, eu tenho esses sintomas, pera lá, eu preciso procurar alguém que possa realmente me ajudar e entender se é isso que eu tenho. E até vai de uma visão do médico, inclusive, para olhar o paciente como um todo e entender exatamente o que está acontecendo, né, doutora? Exatamente, é isso mesmo. Ô, doutora, em relação à infertilidade, a endometriose, ela tem ligação com a infertilidade? Sim, ela existe. Eu falo que é uma das causas de dificuldade de muitos casais, né, de terem o sucesso aí da gravidez. Não é algo impeditivo, mas é algo que realmente dificulta. Principalmente mulheres que têm endometriose em região de ovário. Como a endometriose é um sinal de inflamação, entende-se que a gente não tem um ambiente hostil para gerar uma vida.
né? Então, a partir do momento que eu tenho ali inflamado, obviamente eu vou ter um intestino que não está em harmonia, em equilíbrio, é um intestino em desbiose, é uma mulher que não dorme direito, é uma mulher que às vezes vai ter uma compulsão por alimentos, talvez não esteja fazendo ou praticando atividade física, né? Então, imagina, é o corpo a todo momento em estresse crônico. Então, isso por si só também acaba gerando também essa questão da infertilidade. Então, não é só apenas a endometriose. Eu falo que a endometriose é uma sinalização de que o corpo não está em equilíbrio. E ela também pode ser uma doença silenciosa, doutora, a endometriose, apesar das dores, né, que a gente já relatou aqui, que a mulher sente dores muito intensas, mas ela pode ser também uma doença silenciosa? Sim, já tive diagnósticos de pacientes que, de forma surpresa, não tinha nenhum sintoma e nós tínhamos o foco ali dela presente, né? E aí tudo bem, a gente consegue fazer um outro tipo de manejo, né? E bom que ela não tenha, mas é o que eu falo, não é porque nós não temos sintomas que nós não devemos dar atenção, né, a esse cuidado. Opa, se eu tenho esse foco é porque o meu corpo está sinalizando algo. E como descobrir, então, que tem endometriose? Primeiro, o diagnóstico clínico, nós conversando realmente com a paciente, entendendo esses sintomas. Segundo, que hoje nós temos exames de imagens que faz o diagnóstico, ultrassom transvaginal. Nós temos também ultrassom transvaginal com preparo intestinal. E hoje o exame de padrão ouro seria a videolaparoscopia. É um procedimento cirúrgico, onde a gente acaba investigando e olhando onde nós temos o possível foco e com a opção de fazer já a limpeza. Então, a gente fala see and treat, a gente acaba vendo e tratando. Então, hoje existe esse padrão ouro. E a ressonância magnética que acaba evidenciando os possíveis locais deste foco. Então, a gente acaba tendo esse leque de opções para diagnóstico. É importante sempre fazer, doutor, esses exames, ter uma periodicidade, ou eu fiz uma vez na vida, se deu, não deu, tô livre, tá tudo bem. Eu falo assim, cada ano é um ano, cada fase nossa, ela sim precisa ser olhada, às vezes até de forma diferente. E pelo menos uma vez ao ano nós temos que estar com os nossos exames ginecológicos em ordem. Exceto, eventualmente, se nós tivermos alguma alteração que exija aí um cuidado com um intervalo menor. E aí, é sempre bom, então, sempre passar por uma médica, consultar, né? Uma médica ou médico, né? Com certeza, sim. É necessário, extremamente necessário. A mulher não pode descuidar, né? Não tem como. Eu falo, basta um ano de descuido, a gente dá oportunidade, às vezes, para doenças, essas que a gente pode, muitas vezes, conseguir reverter ou não. E, doutora, a endometriose, a gente já falou de algumas coisas. Ela é genética, ela pode ter um lado genético, ela traz uma dor. Mas como que ela surge especificamente? Na verdade, é isso. Eu falo que é o corpo dizendo que está em incêndio interno, né? Eu sempre faço essa comparação. Ela nunca vai surgir do nada. Pensando no processo fisiológico, a gente tem o útero e nós temos a trompa. Então, todas as vezes que nós, mulheres, menstruamos, a gente não tem só essa saída de sangue pelo nosso canal vaginal. A gente tem esse retorno do sangue também pelas nossas trompas. Então, parte desse sangue, ele pode cair e habitar aqui a gente fala, né, o nosso peritônio. Por isso que a gente tem dor. Né? Dor à movimentação, desconforto, a barriga que fica um pouco inchada. Então, isso é um processo fisiológico. Se nós estamos expondo o nosso corpo cronicamente ou diariamente a fatores que vão gerar inflamação, eu já tenho esse corpo que não vai absorver este sangue de forma habitual. Ele vai entender que aquilo não pertence. E isso gera uma inflamação, isso gera o foco da endometriose. Então, não necessariamente a gente precisa passar por uma cirurgia para ter endometriose. A cirurgia aumenta o risco ou chance de termos. Mas nós, mesmos que não temos essa cirurgia, ocorre desta forma.
E como que a gente pode prevenir e evitar que isso aconteça? É possível evitar o aparecimento da endometriose, doutora? Falo que existe controle para tudo, exceto para a morte, né? Mas existe. Eu falo sempre, se coloque em meios aonde você sinta prazer. Prazer em trabalhar, sinta-se o seu propósito. Isso eu falo que é primeiro tratamento, é a gente estar em equilíbrio. A gente também se conhecer, perceber o que o nosso corpo está dizendo, os sinais, os sintomas, né? Então, sim, a gente precisa ter um equilíbrio mental. Segundo ponto, a parte física. Eu preciso executar. Nós, seres humanos, não somos feitos para parar. Nós precisamos estar executando, botando o corpo em movimento. Limpar a casa, trabalhar é uma atividade física. Mas a gente se dedica a um momento de exercício físico, aonde eu coloco meu coração ali para acelerar, aonde a gente faz queima de gordura, ganho de músculo, né? Então, isso é um outro passo para que a gente construa ali a nossa casa. O terceiro passo é o que eu trago aqui para dentro do meu corpo. Qual é o tipo de alimento? Eu sempre faço a comparação com um carro. Você colocar um combustível no carro adulterado, esse carro vai ter uma boa performance? Se eu coloco alimentos ruins, meu corpo vai executar de forma ruim, processar isso de uma forma ruim. Então, traga bons alimentos. Isso é o terceiro ponto. A quarta fase é o que eu preciso suplementar, o que o meu corpo está precisando em relação a vitaminas, né? Ou que o alimento não é o suficiente para me manter aqui viva ou em equilíbrio. Então, isso é fundamental. E automaticamente, a gente acaba tendo um equilíbrio intestinal. Por quê? Porque se eu alimento bem, se eu suplemento bem, eu vou ter uma boa performance intestinal. E hoje, Gra, a gente fala que o intestino é o segundo cérebro. É dele que nós temos toda a parte sensitiva, os sinais neurológicos recebem a mensagem através do que ele informa, né? Então, se eu tenho uma boa performance hoje intestinal, eu falo que eu tenho uma qualidade, uma longevidade de vida muito maior. A gente percebe fazendo uma análise, olhando inclusive sobre outras doenças, o quanto que a atividade física influencia no corpo humano, né? Sim. E parece que a resposta... Até estava brincando ontem com o meu marido, e falando, no momento que eu preparava essa entrevista, eu falei assim, nossa, parece que a atividade física é resposta para tudo, praticamente, né? Para a mente, para o corpo. É o que eu falo, nós seres humanos, na nossa evolução humana, nós somos feitos para correr, para fuga, para estarmos aqui em alerta, né? É instinto animal, né? Então, não tem como nós ficarmos parados. E eu falo, se a gente ficar parada, o alimento ele vai ser processado e vai ser armazenado. E muitas vezes em forma de gordura, né? Doutora, nos últimos anos, as mulheres ganharam muito espaço, conquistaram muitas coisas, inclusive ganharam uma rotina, às vezes, tripla, né? Uma tripla jornada. Como lidar com tudo isso e ainda cuidar da saúde e se prevenir contra a endometriose? Falo que é uma organização. Eu falo, é a organização mental, é uma organização de se colocar em primeiro lugar, porque eu acredito muito que a troca, né, a gente só consegue dar o nosso melhor se nós estivermos bem. Então, não existe eu querer ser uma melhor mãe, uma melhor profissional, executar tudo e me deixar de lado. Então, sim, tem que ter a atividade, tem que ter a rotina do autocuidado, né? A gente tem que ter a dedicação, um tempo com o parceiro, dedicar o trabalho, a família. Realmente é um desafio hoje no nosso mundo, mas se a gente tem essa visão, a gente tem essa percepção e, mais uma vez, esse autoconhecimento, não tem como a gente não conseguir executar. A gente já falou dos primeiros sinais, né? De como que surge, o que é endometriose. Mas quais são os sintomas especificamente, doutora, que a mulher vai falar assim, epa, peraí, eu acho que eu tô procurando e tô precisando ir no médico ver isso. Eu acho que o primeiro sintoma é isso, né? É algo que desperte que aquilo que era um padrão tá fora do normal.
E uma das coisas que elas levam até a nós é, às vezes, o aumento de fluxo. Doutora, eu não tinha dor do nada, agora eu estou tendo dor para ter relação. Estou percebendo que em certas posições é algo que me dá muita cólica, muita dor, eu tenho que me recuar e parar, né? Então, eu falo que é esse movimento da gente estar realmente se percebendo. E eu falo, não se acostume com a dor, não rotule a sua dor. Percebeu algo diferente, que saiu do habitual, um mês ou outro, ok, mas algo que está se cronificando ou piorando, procure o quanto antes, mesmo que a tua rotina esteja normal. Percebeu esse movimento de diferença, tem que ir ao médico. E o que é bacana, que eu acho que é importante a gente falar aqui também, é em relação aos tratamentos, né? O que nós temos hoje de tratamento para paciente que tem endometriose. E aí é que vem a questão. Na verdade, o tratamento não é só médico, é de uma equipe multidisciplinar. Então, tão quanto essa paciente, ela já foi afetada psicologicamente, então tem um suporte psicológico. Realmente fazer uma mudança dos hábitos alimentares. Então, temos que ter, sim, uma boa nutricionista para ajudar na elaboração do cardápio, alimentos que vão ser anti-inflamatórios. Hoje, nós temos vários tipos de ciclos de dieta, desde cetogênicas, low carbs, mediterrânea, enfim. Lógico que cada paciente precisa ser avaliado individualmente. Nós aqui com a visão de entrarmos com a parte de vitaminas, né? E como ginecologista, o que hoje nós fazemos? Um bloqueio da menstruação. Porque essa paciente não tendo período menstrual, eu não alimento esses focos que vão ali despertar neste momento do padrão menstrual. Só que muitos só fazem isso. Bloqueiam a menstruação. E não olham para a causa do que está gerando esse processo inflamatório. Por isso que eu falo que o tratamento de endometriose é multidisciplinar. Tá? Eu tenho uma rotina extremamente estressante, estou no meio de um trabalho que realmente assim está muito tóxico, um relacionamento. Então, a gente precisa entrar até nisso numa consulta com a paciente, entender o cenário que ela está vivendo. Né? Às vezes tem que entrar com antidepressivo, ansiolítico, né? Dependendo das situações. Então, o tratamento é muito amplo. Mediante todos esses recursos que nós temos, se a paciente ainda assim não há uma melhora, né, clínica dos sintomas, onde a gente acaba deixando aqueles focos lá em silêncio, existe sim graus dessa endometriose que hoje nós fazemos pelo exame e pelos sintomas. Então, quando a paciente ela já chega num grau 4, é indicado realmente o procedimento cirúrgico. Na cirurgia, a gente faz uma limpeza dos locais onde a gente tem esses focos, né? Então, muitas vezes a gente tem que chamar urologista, proctologista ou um gastro, dependendo se tiver o acometimento até nas alças intestinais, né? E na bexiga. Então, não se tanja só até o ginecologista. Então, é por isso da equipe também multidisciplinar aí. E lembrando a vocês, o fato de fazermos a cirurgia, nós não estamos curados da endometriose. Nós vamos amenizar ali o seu quadro de dor e de desconforto. Porque é o que eu disse, existiu um motivo para que ela chegasse ao quadro de endometriose. Então, a gente acaba retirando sim os focos, mas se não houver este movimento de mudança, a doença ela pode retornar. Então não tem cura, definitivamente. Não tem cura, eu digo que tem controle. Caramba, ou seja, a mulher que descobre vai ter que aprender a conviver com isso. Para sempre. Então, por isso que hoje, quando nós que não temos a endometriose, falamos todos esses pilares, é porque, de fato, a gente quer uma longevidade melhor. A gente não quer esperar que o corpo grite para corrermos atrás, né? E, infelizmente, muitas chegam desta forma. E o nosso papel é realmente trazer e resgatar a qualidade de vida dessa mulher, melhorando a sua performance. Mas, para tudo na vida, a gente tem um controle. A endometriose, se ela não for tratada, ela pode levar à morte? A morte não, porque não é uma doença maligna, mas ela pode comprometer outras estruturas e a gente vier a ter complicações. Então, eu já tive paciente que teve obstruções intestinais
porque a endometriose ela acabou ocupando parte deste intestino. E nós tivemos um caso, na época que eu fui fazer a minha especialização em procedimento cirúrgico em Belo Horizonte, nós tivemos um caso da endometriose no diafragma, que é uma musculatura aqui pulmonar, um caso raríssimo. Nós tivemos até uma cirurgia transmitida ao mundo inteiro, com um doutor especialista nisso em endometriose, porque nós tivemos ela comprometendo essa região pulmonar. O paciente tinha falta de ar, dores intensas nessa região, principalmente no período menstrual, e realmente foi se cogitada essa possibilidade. E, de fato, a cirurgia ocorreu e foi tudo bem. A senhora falou sobre os graus da endometriose. Quais são esses graus? Eu falo existe o grau 1, que é o comprometimento, é onde a paciente tem sintomas, e o tamanho, né, do foco da endometriose geralmente é menor do que 1 centímetro. Depois a gente tem o grau 2, que aí a gente acaba tendo um comprometimento talvez de mais órgãos, ou o tamanho dele acaba excedendo a 1 centímetro. E o grau 3, onde a gente tem uma extensão ainda maior e uma limitação dessa paciente, conforme nós conversamos agora, né? Um grau mais intenso da dor, um sintoma ali urinário, intestinal, em relação sexual. Então, a gente já vai começando a observar que aumentam esses sintomas. E o grau 4 é aquela paciente que já tem todos esses sinais de dores, o foco realmente endometrial, ele está numa maior proporção, não só afetando talvez um órgão ou mais, e a paciente já tentou de tudo, medicamento, terapias, e não melhora. Então, a gente fala que clinicamente, e o tratamento mais conservador não foi efetivo, e aí a gente tem que acabar fazendo realmente a cirurgia. E era já essa pergunta que eu já ia fazer. Quando que a cirurgia é indicada, doutora? Nesses casos, quando clinicamente a gente tem todo esse trabalho envolvido e a paciente clinicamente não tem melhora. Aí não tem jeito, tem que fazer a cirurgia. Temos que fazer a cirurgia. E mesmo fazendo a cirurgia, resolve a endometriose, doutora? Não resolve. Vamos só controlá-la, né? Eu falo assim, a gente vai fazer uma limpeza. O foco da endometriose, ele parece, eu falo, um achocolatado. São colorações amarronzadas, ele cria uma aderência. Então, os órgãos, eles ficam tudo aderido. Ele cria uma cola. Então, quando você está lá no processo cirúrgico, que você, né, vê ali a situação sobre ótica, né, sobre a televisão, você vê todos os órgãos ali muito aderido. Então, você imagina realmente a paciente no momento de ter uma relação, no momento da menstruação, ou às vezes até da atividade física, tão quanto aquilo dói. Né? Então, eu falo, a gente nunca deve subestimar a dor de uma paciente. E eu falo que uma das vantagens de nós sermos mulheres, e eu sendo ginecologista, é que a gente sabe o que é uma dor de cólica. Não estou dizendo que os médicos homens não saibam, né? De forma alguma. Mas quando essa paciente, de fato, reclama ou enfatiza que essa dor realmente é limitante, a gente tem que olhar para isso. Acho que trazer isso aqui nesse podcast, é isso. Não subestime a sua dor. Não rotule achando que é normal. E até vale para as outras pessoas que estão ao redor, né? Com certeza. Não diga que a sua dor não é nada, né? Exatamente. Se você tem uns amigos, amigas, né? Pessoas que realmente têm esse sintoma, vale a pena compartilhar, né, essa informação. Porque, de fato, eu falo, por mais que seja uma doença benigna, olha o que ela pode ocasionar na nossa vida. E uma das coisas que até a gente comentou no início foi que afeta até a qualidade de vida, né? Exato. Então, imagine essa mulher não conseguir trabalhar, não conseguir desempenhar as funções de rotina, de dia a dia, por causa de dor, né, doutora? É algo que ninguém queria sentir, né? Eu falo que é como se estivéssemos castrando a mulher nas suas funções, né? Ainda mais uma mulher que tenha essa proatividade, é extremamente ativa, é aquela que encara, que faz, que é mãe, que trabalha, enfim. É muito frustrante. Uhum. Doutora, e aí esse tratamento que a senhora falou que ele é multidisciplinar, pode até chegar numa cirurgia, não é rápido então, né, doutora? Não, eu falo que a doença também não aparece de forma rápida
Eu falo que às vezes o diagnóstico é de forma tardia. Então, eu sempre falo isso com a paciente. Eu falo, talvez... Vou dar um exemplo. Ela chegou para mim com 25 anos. Olha o tanto de tempo quando ela começou a ser exposta ao hormônio e o tempo que nós fizemos o diagnóstico. Então, obviamente, não é do dia para a noite. Mas a cada movimento que a gente faz no corpo, ou faça no corpo, não tem como ele interpretar de forma ruim. Né? Existe a questão da paciente querer também e fazer por isso, né? Fazer este movimento. Porque se a gente também não tem a outra parte executando e entendendo o que precisa ser feito para ser sanado, a gente não vai ter bons resultados. Porque nós médicos temos aqui o dever de orientar e mostrar realmente quais são os melhores caminhos para essa paciente. Mas a gente sabe que existe uma questão cultural, uma questão de crença, e que se ela não tiver essa dedicação, esse empenho, nós não teremos resultados. E hoje, o mundo está muito imediatista. Então, todo mundo está querendo uma fórmula mágica para retirar a gente de dor e ter melhorar, sanar com todos os nossos problemas. Né? Então, não é fácil, não é simples assim. Né? A gente, para nascer, precisou ser fecundada, esperarmos 9 meses para nascermos. Tem a fase do aleitamento, depois a introdução e assim vamos. Então, é toda uma construção, né, para termos essa evolução e essa melhora. Então, existe sim uma dificuldade ainda, Gra, desse entendimento, principalmente as meninas mais jovens, né? Talvez dessa imaturidade ou até por falta de apoio alguém da família, porque envolve uma rede também da família. Não adianta eu só comer saudável, mas se a minha mãe que cozinha para mim não tem esse hábito. E aí como é que você vai falar para uma mãe, olha, você não pode dar isso para sua filha. Ah, mas eu sempre dei, mas por isso que ela está nessa situação. Então entenda que também é um movimento para nós extremamente desafiador. Né? Então, o jeito, a fala, a forma como a gente também vai abordar tem que ser muito bem falado, muito cuidadoso, né? E é um problema cultural difícil de ser mudado, né, doutora? Porque que nem a alimentação, até eu converso muito sobre isso com a minha nutricionista, e a gente percebe que a quantidade de gordura e carboidrato que a gente come é gigantesca. Se você vai em um restaurante, por exemplo, é muito mais fácil você encontrar frituras do que legumes, por exemplo. Exato. Ganhar o público com os olhos, né? Esses dias eu fui numa pizzaria, mas por um aniversário de uma colega, né? E eu olhei e falei, gente, mas pizza de cachorro-quente, pizza de pudim, pizza de hambúrguer. Pra que isso, né? Mas é isso, é conquistar as pessoas com os olhos. Mas aí você olha para aquilo e fala, realmente, meu corpo precisa disso? Então, é desafio a gente mudar essa nossa forma de pensarmos, né? Igual desde que a gente estava conversando, desde o café sem açúcar, para a gente adaptar, né, na verdade, o com açúcar e sem açúcar. São os pequenos detalhes, mas que nós, na época, né, que nós fomos criados, era muito cultural se oferecer um doce, era muito prazeroso estar numa mesa num domingo na casa de vó, comendo aquela macarronada, maionese. Então, tem muito esse lado afetivo, né? Então, imagina a gente do nada retirar isso da vida, né? Mas existem outros prazeres. E é o que eu falo, qual é a mensagem que a gente sempre deixa, né? Qual é o propósito que você quer para sua vida? O que você quer ser daqui a uns anos? Né? Você quer pessoas cuidando de você ou você quer ter a sua liberdade? Então, trabalhar muito isso dentro de você, dentro de si. O que tiver dentro das minhas possibilidades para eu buscar e fazer o melhor por mim, eu vou fazer. A gente estava falando do diagnóstico. Quanto mais cedo fizer o diagnóstico da endometriose, é mais fácil cuidar, doutora? Com certeza. O controle eu falo de toda doença, seja benigna ou maligna, quanto mais precoce, mais oportunidades nós temos de tirar aquele corpo desse incêndio, né? Então, por isso que é necessário
né, moça que acaba de ter a sua primeira menstruação, de ter esta oportunidade de ir a visitar o ginecologista. Isso hoje, graças a Deus, tem se mudado muito, porque antigamente as mães levavam, às vezes, as filhas, ou elas me procuravam, quando se tinha a primeira relação, ou quando já chegava grávida, né? Porque se teve a primeira relação e não se teve a proteção ou orientação. Então, hoje tem se mudado muito, mães trazendo até de forma realmente assim precoce. Para quê? Para que a gente possa ensinar a elas o observar o fluxo menstrual, quando é normal e qual é o intervalo do nosso ciclo menstrual, qual é o tipo de dor que a gente pode, né, se considerar dentro do regular, quando considerar dentro do anormal. Então, a gente traz essa percepção. A percepção do autocuidado da região íntima, desde a hidratação, da forma como se depilar, os tipos de sabonete. Então, isso é extremamente importante. E cabe quem fazer essa informação? Um médico. Porque senão a gente vai buscar em fontes que muitas vezes têm as informações totalmente errôneas, né? Então, vamos lá. Menina menstruou com 10, 12 anos. Geralmente é essa média, né, doutora? Sim. Primeiro passo que a mãe vai fazer, doutora, procura um ginecologista? Com certeza. Para a gente fazer a orientação adequada e individualizada para essa paciente. Antes de qualquer remédio, antes de qualquer coisa, é o ginecologista primeiro. Sim. Muitas vezes a mãe medica a filha com o próprio remédio, né? Porque dá certo para mim, dá certo para ela. E eu costumo dizer que nem sempre, né? Então, fica essa dica realmente. Leve para ter uma boa orientação e realmente ser algo individualizado. Levou para o ginecologista. O que vai fazer, doutora? Vai fazer uma série de exames? Já vai passar um medicamento? O que vai fazer com essa menina que acabou de ter uma menstruação e que a mãe ainda está lá meio perdida? Acho super bacana trazer isso, porque até as pacientes, né, falam, ginecologista, ela já imagina que a gente já vai chegar e vai pedir para ela deitar ali na maca, expor, né, as partes íntimas para que a gente examine. Mas eu sempre faço o primeiro contato de me apresentar e para que ela crie essa confiança, esse vínculo, né, essa conexão. E o primeiro passo é, eu sempre oriento a parte de ciclo, entendendo como foi para ela essa fase da menstruação, há quanto tempo antes dela menstruar, que começaram a ter o desenvolvimento dos pelos, das glândulas mamárias, que começaram a surgir a parte do corrimento, né? Então, a gente faz essa primeira conversa de entender como é a rotina dessa menina. Fora isso, como que tá indo na escola, né? A parte de memória, como que ela se sente, como é em casa, como é ela, a parte da adolescência com ela mesma, porque é uma fase onde a gente está saindo da fase de criança para o enxergar do mundo, de começar a namorar, né? Então, a gente tem que entender que fase essa adolescente está. Para aí, sim, a gente perguntar a ela se ela quer ser examinada, para ver se está tudo bem desenvolvido, desde da pilificação, que são os pelos, da glândula mamária, se não tem nenhum achado diferente. E aí sim, a gente partir para os exames complementares. Exames esses, se ela ainda, óbvio, não teve relação, ultrassom pélvico, ultrassom de mamas, ver a história familiar também, né? Se não tem nenhum risco de câncer. E para a parte dos exames de sangue, urina e fezes. E aí, num segundo encontro, a gente avalia se os exames estão normais e se estiver ok, volta no próximo ano. Tendo alguma alteração, dependendo do que for, aí sim a gente faz as orientações para medicamento, enfim. Então, nunca de cara é logo o tratamento de sintoma, né? E aí já começa, inclusive, a prevenção de doenças como a endometriose, né, doutora? Com certeza, com certeza. E aí já começa logo nessa primeira fase, logo que chega a menstruação, já começa a se ter um olhar para isso, doutora? Olha, Grazi, eu costumo dizer assim, nos primeiros 2 anos, tá? Porque, imagina, né? O corpo tá lá num processo latente, sem nunca ter tido dor, sem nunca ter tido nenhum estímulo hormonal. Então, essa mulher ela vai começar a perceber ao longo dos 2 primeiros anos, né? Eu falo que ainda o nosso eixo, os sinais que são enviados do cérebro para o ovário ainda são imaturos.
estão começando a aprender essa coordenação, né, mensal. Então, é nesse momento que a gente também vai perceber e a paciente também vai trazer esses desconfortos, né? Então, de início, a gente pode ter um ciclo irregular, ou essa paciente passa a menstruar mais vezes. Eu sempre oriento em relação ao fluxo. Olha, se um absorvente você conseguir ficar numa média de umas 2 horas, ok. Se deu meia hora, 1 hora, ele já encheu e você tem que trocar, opa, o fluxo está aumentado, né? Então, a gente traz essa informação para que ela comece a perceber o que é um normal ou do que possivelmente pode estar alterado. Então, eu vou colocar assim que mais ou menos nos 2 primeiros anos que ela fica mocinha, é ali que talvez a gente vai perceber se tem algo de diferente. E até qual faixa etária pode-se ter uma descoberta de endometriose, doutora? Até a fase onde a gente ainda menstrua, né? Porque depois, obviamente, que a gente chega na fase da menopausa, o climatério, nós vamos tendo ciclos cada vez mais longos ou não tendo a menstruação. E aí, como eu disse, a endometriose, ela é ativada na fase menstrual. Então, nessa fase da menopausa, onde a gente não vai ter mais a presença dela ali mensal, esses focos ficam como a bela adormecida, quietinha. Mas, lembrando a você, a endometriose é um processo inflamatório. Hoje eu não tenho mais ela em atividade, mas outras doenças virão. Então, por exemplo, se eu continuar os maus hábitos, câncer de ovário, câncer de mama, um câncer de intestino, né? Então, a gente pode ter o corpo sinalizando de outras formas e em outras doenças. Caramba, né? Quanta coisa que a gente precisa prestar atenção e às vezes a gente não faz a mínima ideia, né, doutora? Doutora, e aí a gente faz, então, toda essa primeira orientação, chega lá, começa a pensar nos diagnósticos de endometriose, a gente já falou como começar a prestar atenção. Mas, doutora, ainda temos muitas mulheres que não procuram uma ginecologista, que não olham para a questão da saúde da mulher. É uma questão ainda cultural, doutora? É uma questão de quem não procura, não acha. É ainda cultural, né? Eu tenho ainda pacientes que, infelizmente, falam: eu fui na urgência porque eu estava com um cálculo renal, foi pedido uma tomografia e apareceu um cisto no ovário. Então, por isso que eu estou vindo aqui. E, às vezes, faziam, 5, 10 anos que não iam verificar se estava tudo em ordem. E eu falo, realmente, quem não procura, não acha. Né? Depende do teu propósito. Você precisa esperar chegar a um ponto onde você precisa se olhar mais, a querer se cuidar mais, ou por que você faz isso? Então, nunca julgar também a pessoa que não vá, mas a gente entender o porquê que ela tem esse medo, o porquê que ela não se permite querer ser olhada. Né? Então, antigamente eu julgava demais, até a gente também ter essa sensibilidade, né, de também entender. Existe muito medo, né, das pessoas, principalmente eu falo os mais antigos, de ir ao médico e descobrir. Eu falo assim, lógico que ninguém quer descobrir nada, né? Seria anormal a gente falar, eu quero descobrir. Mas, gente, a gente poder ter e dar oportunidade ao nosso corpo, a única coisa que nós temos, que é a nossa vida, proporcionar o melhor para nós, né, ainda é um desafio, viu, Gra? Eu percebo que ainda é um desafio. E aí eu já aproveito e faço pergunta, por que é tão importante a gente se conscientizar sobre a endometriose, sobre o cuidado com o nosso corpo, doutora? Eu falo que é uma doença benigna, mas que desestrutura uma mulher. E ao desestruturar uma mulher, desestrutura a família, a todos que estão ao seu redor, com julgamentos e com uma dedicação maior que essa família tem que ter com essa paciente. Ou seja, temos muita coisa ainda para caminhar, né, em relação à saúde da mulher e em relação à conscientização. Com certeza. Para a gente até diminuir. É possível diminuir esses números? Com certeza. E eu acho assim, o movimento hoje para endometriose, o fato de nós termos um mês para enfatizar e trazer essa conscientização, já é um movimento de mudança. Já está sendo, né?
Eu falo assim, que muitas artistas tiveram, e eu acho que o movimento e a dor dessas artistas de trazerem isso para a rede social, mobilizaram também os médicos, e as pessoas que viam esses artistas sofrendo, falavam, opa, pera lá, eu tenho também. E indagavam os médicos, olha, eu tenho essa dor, fulana teve. Não é caso de pedir um exame para investigar realmente mais a fundo? Então, olha a importância, né, da gente ter pessoas também que se expõem a isso, e que ajudam a outra, né? A poder fazer esse diagnóstico. Então, essencial. Em relação à parte genética, até qual geração ou até que lado da geração, né? Vamos considerar tias, avós, a gente pode pensar que isso pode influenciar a nossa genética? Olha, pensando em genética de uma forma geral, tá? São até 8 gerações. Caramba! Nós somos genes, é a replicação, né? Então, é replicação. Se uma mulher... Mas, por exemplo, a minha tia-avó teve infertilidade, né, devido a alguma doença que, de repente, ela não descobriu. Pode se refletir a mim? Sim, com certeza. É triste, né? Mas pode. Por isso da importância. Eu falo que nós somos uma evolução dos nossos antepassados, dos nossos antecedentes. Cabe a nós querermos continuar o que é bom e ressignificar aquilo que a nossa família não teve de bom. Por isso que Deus faz a gente procriar, para que nós temos ali a nossa evolução, vindo para que a gente se torne cada vez melhor. Eu acho que não tem como a gente querer ser igual nossos avós, tataravós, né? Lógico que as coisas boas que existem, a gente sim tem que manter. Mas é um ciclo de evolução. Até porque a vida é outra, né, doutora? Exatamente. O momento, o contexto que nós estamos é totalmente diferente. Doutora, estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Que mensagem, que orientação que a senhora daria para as mulheres? Não só para as meninas adolescentes, mas também para as mulheres que já estão quase chegando lá na fase de menopausa. Que orientação que a senhora daria para todas elas? Primeiramente, não deixe de buscar autoajuda, né? De uma profissional que você se conecte, que faça sentido para você, que te escute. Em segundo momento, ao se doar, permita, primeiramente, ter amor a você, né? É o primeiro ato que a gente fala que Deus nos faz, né? Deus coloca a gente aqui, primeiramente, para servir ao próximo, mas a gente tem que estar bem. E terceiro, se você tem realmente quadro assim, uma dor, não subestime. E a gente está aqui abertamente para poder ajudar esse mundo de mulheres, que eu falo, é um mundo maravilhoso, é um mundo desafiador, mas é um mundo maravilhoso. Não é à toa que existe esse mês, né? Porque, afinal, a gente é o alicerce da nossa casa, da nossa família, né? E é isso. É importante a gente... Eu não estou de amarelo hoje, mas é importante a gente vestir o amarelo e vestir essa ideia, né, doutora? Exatamente. O mês de março, mês amarelo, né? Da conscientização aí da endometriose. Perfeito, é isso. Doutora, muito obrigada pelas informações. Obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui e vindo esclarecer tanta coisa sobre a endometriose aqui pra gente, viu? Eu que agradeço esse convite, essa oportunidade. É importantíssimo a gente cada vez mais explorar isso em diversas fontes, né, de informação. E o podcast é uma oportunidade imensa para que a gente possa realmente ser ouvida. Com certeza. Obrigada mais uma vez, doutora. E olha, você que ficou com a gente aqui até o final, muito obrigada também, viu? Aproveite, mande esse conteúdo para outras mulheres que, de repente, está sofrendo com uma dor e que não está entendendo. Pode servir de sinal de alerta. Você pode estar ajudando muita gente sem você saber. E, às vezes, aquela pessoa próxima ali, que está sentindo uma dor e que, às vezes, não sabe o que fazer, olha só, uma dica para você. Quem sabe, através desse podcast, desse nosso programa, ela consegue ter uma outra luz, uma outra visão e aí sim procurar a ajuda que tanto precisa.
Então eu volto a te lembrar na semana que vem, quinta-feira, 6 horas da tarde, nós estamos de volta. Mas todo o nosso conteúdo também fica à disposição lá no YouTube, viu? É só você buscar por Nova Onda Limeira. Nosso podcast está lá e você pode ver, rever e compartilhar para todo mundo. Muito obrigada mais uma vez, doutora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu fico por aqui. Na semana que vem a gente volta. Até lá.